Boa noite, pessoal. É 19h30. A gente está iniciando a nossa quinta aula sobre psicanálise. E o assunto de hoje vai versar sobre um dos conceitos que Freud vai classificar como a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. Pedra angular é uma pedra que sustenta, que funda as bases de uma estrutura, ou também como naquelas passagens arquitetônicas feitas em forma de arco, a pedra angular é aquela pedra em cima, no meio das outras pedrinhas, que sustenta a estrutura do ar. Então, Freud vai dizer que a teoria do recalcamento ela tem essa função de ser a base, o suporte sobre o qual se edifica a ciência e a prática psicanalítica. Ele vai dizer isso nesse texto célebre chamado O Recalcamento, de 1915. Então é mais um texto pertencente à metapsicologia, que está lá no volume 14 das obras completas do Sigmund Freud. E esse conceito, ele remonta, ele se refere aos primórdios da psicanálise, quando Freud fazia essas primeiras interlocuções, essas primeiras conversas com o Breuer, conforme a gente estudou na aula sobre a história da psicanálise, e conforme vocês também vão encontrar no filme Freud Além da Alma, e supostamente vocês deveriam assistir, aonde a gente vai ver o Breuer e o Freud fazendo essa primeira tentativa de construção dos primeiros conceitos psicanalíticos. Então, aqui no material que eu mandei para vocês, a gente vai se envolver com os principais recortes desse texto sobre o recalcamento. A gente vai ver os recortes desse texto e conversando e tentando entender, tá? E vocês podem me interromper quando quiserem. O que Freud vai trazer nesse texto, o recalcamento? Ele vai dizer que o que entra em estado de recalcamento é uma pulsão. A gente já estudou o que é a pulsão. Ele vai dizer que, portanto, o que é recalcado é justamente uma pulsão no momento em que ela está buscando satisfação. Mas, para essa pulsão ser recalcada, é preciso que exista a seguinte condição. Para a pulsão ser recalcada, é necessário que a sua satisfação, ou seja, se ela viesse a se realizar, né, na vida do sujeito, ela iria gerar mais desprazer do que prazer. Significa dizer o quê? Que uma parte nossa deseja coisas e outra parte nossa não deseja que desejamos tais coisas. Por isso que existe muitas vezes aquela pergunta: você quer o que você deseja? Ou você deseja aquilo que você quer? Porque a gente é, como vocês sabem, sujeitos divididos, né, por instâncias psíquicas que muitas vezes encontram conflitos. Então, quando determinada pulsão, ao se realizar, ao chegar na consciência, a ir para o campo da ação, vai gerar mais desprazer do que prazer, porque vai entrar em conflito com o ego, vai entrar em conflito com a consciência, existe o recalcamento. É importante, desde já, a gente entender que o que é recalcado não é a pulsão como um todo, né? Mas o que é recalcado é o representante ideativo
é o representante qualitativo da pulsão, certo? É a representação psíquica que a pulsão carrega. É isso que é recalcado. Vocês lembram que a pulsão é formada por um representante quantitativo e um qualitativo, ou seja, a representação psíquica e o afeto associado, colado àquela representação. O que sofre o recalcamento é o representante ideativo, é a ideia, é o pensamento que acompanha aquela pulsão. E é isso que vai ser recalcado, mantido, afastado no sistema inconsciente. Tá? Enquanto o afeto vai sofrer vicissitudes que vai determinar o tipo de sintoma que esse recalcamento vai produzir. Então, isso é interessante, né? Então, a essência do recalque consiste em repelir algo para fora do consciente e manter afastado do consciente. Então, basicamente, essa é a ideia do recalcamento, né? Nós temos um impulso vindo do inconsciente, chega aqui no pré-consciente, sofre, né, uma censura, porque vai gerar muito desprazer se entrar no sistema pré-consciente e consciente, e volta, portanto, a ser recalcado no inconsciente. Outro problema de tradução que a gente encontra nas obras freudianas, que vocês, quando forem ler Freud, vocês vão encontrar a palavra repressão. Reprimir, repressão. Mas é um erro de tradução. A palavra certa é recalcamento. Então, quando a gente ler a obra freudiana, a palavra repressão, vocês leiam recalcamento, tá? É um erro de tradução. Existem duas formas de recalcamento. A primeira forma, digamos, o recalcamento primário, é quando esse representante pulsional é afastado do campo da consciência antes mesmo de chegar à consciência, sendo fixado no inconsciente. Então vamos pensar aqui, juntos, né? Um impulso saindo do inconsciente, chegando ao consciente, sofrendo uma força para voltar ao inconsciente e fixar ali uma marca, né? Esse é o recalcamento primário. O recalcamento secundário é o seguinte: essa marca, esse primeiro recalcado, ele vai funcionar como um imã. Ele vai atrair, condensar em si todas as representações que possam estar associadas a esse primeiro material recalcado. Então ele vai construir um complexo capilarizado de várias representações que estejam associadas a esse desejo, que também vão sofrer recalcamento. Então, o recalcamento inicial é sobre o primeiro representante, e o recalcamento secundário é sobre os representantes associados também a esse primeiro material. Tá, pessoal? Então, primeiro o recalcamento primário e o recalcamento secundário. A gente pode ter acesso a esse material recalcado através dessas associações que ele vai fazer com os seus representantes. Então, esses representantes associados ao elemento recalcado vão chegar até a pré-consciência, né? E a gente pode seguir eles através da associação livre do paciente. Por isso que quando a gente faz análise, o analista diz: diga o que vier à cabeça, o mais livre possível. A gente chama isso de associação livre, né? É a técnica psicanalítica, e através dessa associação, a gente vai rastreando as cadeias significantes até ter acesso ao elemento recalcado. Então, a associação livre é o que permite, a associação livre é
Me diga tudo o que tu pensa sobre determinado assunto, sobre determinado sonho, me diga tudo o que tu pensa sobre essa angústia, e o paciente vai desdobrar ali as cadeias significantes, as cadeias de pensamento que estão concatenadas e associadas com o material recalcado e que está formando o sintoma. É isso aí, esse é o recalcamento. Sim. Professor, então a pessoa, vamos supor, vai lá fazer a consulta e a gente está conversando, aí a gente pergunta, vai falando, né? A pessoa vai falando o que ela pensa, o que ela sente, enfim. Ela tem algo guardado que ela sabe o que é, mas ela não fala isso? Ela não sabe. Ela não sabe. É inconsciente. E Não, ela é vai se inconsciente. descobrindo conforme ela vai falando. Isso, conforme ela vai associando as ideias, as palavras, as marcas, as recordações, conforme ela vai falando tudo que vem na cabeça, que a gente chama de associação livre, isso, mas associação não é livre, né? Porque ela está determinada às leis da linguagem, às leis do recalcamento. Então, na medida em que ela vai falando livremente, ela vai reconstruindo o caminho, associação por associação, até chegar perto do material patógeno recalcado. Entende? Entendi. Por isso que a gente diz para o paciente falar livremente, sem censura, sobre tudo que lhe passa na cabeça, por mais estranho e absurdo que pareça. Porque quanto mais o paciente relaxa a censura da sua fala, mais ele vai liberando os sinais, né, e seguindo a associação para nos mostrar aonde está o material recalcado. Porque daí a gente se dá conta do que é o problema realmente, né? Porque a pessoa nem ela não sabe e a gente vai descobrindo junto com ela. Isso aí. Ela não sabe e a gente não sabe. A gente vai seguindo as trilhas associativas. Tá? Matheus. Acho que o Matheus escreveu aqui porque ele não tem microfone. Professor. Fui eu, professor. Acho que foi outro colega. O Vitor. Eu fiz um tempo, acho que eu fiz 2 sessões de terapia com uma psicóloga, que eu ia na terapia e ela não falava nada, eu falava só eu falava o tempo inteiro, assim. E ela só me avisava a hora que tinha acabado a sessão. Então, provavelmente era essa técnica que ela usava? Olha, esse momento onde a gente fala quase sozinho na sessão acontece realmente, né? Mas não nas primeiras entrevistas. Né? Isso até acontece quando a gente está bastante habituado com o trabalho analítico. O paciente já está há anos, né, no divã, muitas vezes ele vai fazendo esse trabalho sozinho. Nas primeiras sessões, não. A gente intervém, a gente pergunta, a gente pontua, né, questiona. Então, de repente, houve ali uma... E no caso, o psicanalista, ele dá a opinião do que ele acha que o paciente deve fazer? Tu diz em relação a conflitos da vida, assim, sobre... Isso. Ele dá depois de estar bastante familiarizado com a questão clínica, subjetiva, sintomática do paciente, né? Não, no começo de tratamento, não. Eu só vou poder te ajudar dando uma sugestão, uma orientação, um conselho, depois que eu souber muito bem como é que tu funciona, quais as tuas resistências, quais os teus sintomas, quais os teus mecanismos defensivos. Senão, não. Senão é muito perigoso. Tá, entendi. Bom? O Vitor fez aqui 2 perguntas. Vamos ver as perguntas. É normal o paciente evitar ao máximo ter contato com o item recalcado?
Não é normal, mas não vou dizer que é normal, mas qual é a palavra mais adequada que normal? Quer dizer, isso sempre acontece. Não é que é normal, isso é necessário, né? O processo de se aproximar do material recalcado inevitavelmente gera angústia, gera desprazer, levanta as resistências, muitas vezes o paciente foge do assunto, falta a sessão, nega o que está pensando, né? Então, necessariamente, é difícil ter contato, é angustiante ter contato com o recalcado, porque senão não seria recalcado, né? Então, sempre que o paciente se aproxima de tocar, ou de falar, ou de se conscientizar do material recalcado, ele levanta as suas resistências. Né, Vitor? E quando trazido para o consciente, isso causa uma sensação física? Olha, quando trazido para o consciente, para ser trazido para o consciente, e isso ter um efeito terapêutico, é preciso que o paciente chegue muito próximo a isso por si só, e o analista vai dar só um empurrãozinho, né? Então, se o paciente está próximo da possibilidade de ter consciência do seu desejo recalcado, ele vai ter uma sensação muito positiva, de alívio, de apropriação, de abertura. Mas, se isso é antes do tempo, se o analista faz uma intervenção mais selvagem, uma intervenção fora da rítmica do paciente, isso vai gerar dor física, vai gerar angústia, vai gerar resistência. Então, depende do momento que ele vai ter consciência disso, né, Vitor? Por isso que quem traz o desejo que está no recalcado é o paciente. Nós só vamos liberando ali o caminho para ele chegar até lá. Senão, a gente faz desistência de tratamento, senão a gente faz sintoma, a gente faz passagem ao ato e acting out ou acting in, que a gente vai ver depois. Sim, Fernanda? Professor, todas as pessoas, sem exceção, têm algum conteúdo recalcado, passa por um recalcamento em algum momento? Claro, todas as pessoas. Todas as pessoas, porque o nosso inconsciente, ele se funda, né? Tu lembra, né, das nossas aulas passadas, de que o nosso inconsciente, ele se constitui, ele se funda a partir do recalcamento dos primeiros grandes desejos universais, né, que são proibidos e são recalcados. Então, se funda ali o material primeiro do recalcamento e depois tudo que é associado a isso vai sofrer recalcamento também. Bom, então é isso que eu dizia para vocês, né? Existe esse primeiro recalcamento, depois as associações que rondam esse recalcamento por conteúdo associativo, né, de semelhança, de contiguidade, e a gente tem acesso a esses segundos, a esses derivados do recalcamento, que a gente vai seguindo na escuta do discurso livre do paciente até ter acesso ao material patógeno. Sim, Joyce? Então, o recalcamento, a gente só vai reter esse conteúdo pro inconsciente quando ele não for bom? Isso, Joyce. Quando ele gerar conflito na instância consciente. Se não, não. Tá, entendi. É isso que eu falava antes, né, Joyce? Para haver o recalcamento, é preciso que esse impulso gere mais desprazer à consciência do que prazer ao id, do que prazer ao inconsciente. Tá? Que eu acho que senão, é quando a gente começa a ter o controle, então, né, do que é certo e do que é errado. Isso, quando a gente começa a ter noções, né, daquilo que culturalmente é aceito, daquilo que o meu consciente espera de mim como ideal, no momento que a gente consegue mapear o que o outro quer de mim, né, que a gente começa a operar o recalcamento. Uhum. Sim, Fernanda? Professor, e quando a pessoa tem algum problema biológico assim no cérebro que afete a cognição, algum transtorno, alguma doença,
Quando ela já nasce com isso, ela vai passar por um processo de recalcamento em algum momento, ou isso não acontece? Em determinado grau, sim, né? Mas quando a gente pega em tratamento pacientes com disfunções cerebrais mais graves, com lesão neurológica, a gente vai encontrar realmente pacientes que não contam com o mecanismo de censura, o mecanismo de recalcamento. Então, quando a gente vai trabalhar com alguns pacientes autistas, alguns pacientes com síndrome de Down, alguns pacientes com psicose mais grave, a gente vai ver pessoas que não operam a partir do recalcamento, né? Que fazem xixi na rua, ou que tiram a roupa no meio dos amigos, né? Coisas assim. Que se excitam com animais, que se masturbam na sala de aula, né? Quando o recalcamento não opera. Se os afetos derivados desse recalque, voltam gerando angústia, gerando desconforto, gerando sintoma, é sinal de que o recalcamento não foi bem efetivado. Tá? E a gente consegue pensar, então, na formação dos sintomas. Né? Quando se forma um sintoma, quer dizer o quê? Que o recalcamento não operou como devia. É o que Freud vai chamar de formações do inconsciente, ou de formações substitutivas, ou de retorno do recalcado. Né? É que quando a gente recalca determinado impulso, determinada pulsão, isso vai fazer de tudo para se apresentar à consciência, pelo menos de forma disfarçada, mas tem que se apresentar de algum jeito. Né? Aquilo que a gente suprime, aquilo que a gente recalca, vai encontrar vias alternativas para se apresentar e seguir seu curso. Então, vocês imaginem um rio, né? Imaginem um rio correndo, a gente coloca uma represa ali, o que o rio faz? Ele vai encontrar canais vicinais, né? Alternativas no meio do mato, para continuar o seu curso. Então, o recalcamento produz esse tipo de formação substitutiva, né? O inconsciente vai, através desses mecanismos associativos, construir alternativas disfarçadas para essa pulsão, para esse material recalcado, aparecer à consciência, sem com que o ego perceba que ele está presente. E isso são os sintomas. Tá certo, pessoal? Então, o que é o sintoma, né? É quando esse material recalcado encontra maneiras substitutivas, né, para se apresentar aqui na consciência, como elemento estranho, que a gente não entende por quê. A gente tem que lavar as mãos 10 vezes antes de dormir, quando a gente não entende por que a gente tem medo de uma aranha, quando a gente não entende por que a gente está angustiado, quando a gente não sabe por que a gente está obcecado em ficar magro, né? São sintomas, são formações substitutivas desse material aqui que está aparecendo com a sua distorção. Isso é uma formação substitutiva. Compreenderam isso? Então, nós temos um desejo recalcado, nós temos um desejo, né, que está nascendo do nosso inconsciente, o mecanismo egóico recalca esse material e ele vai fazer de tudo para aparecer na consciência e na pré-consciência de forma distorcida, disfarçada, transformada. Agora, a maneira com que, a gente já viu isso, vamos ver de novo, a maneira com que esse material aparece ou faz sintoma pode ser de 3 grandes formas: a maneira histérica, a maneira obsessiva e a maneira fóbica, né? Então, me acompanhem. Nós temos uma pulsão com o seu conteúdo ideativo e o seu conteúdo afetivo. O que vai ser recalcado, né? O conteúdo ideativo, a ideia, a representação psíquica da pulsão, e o afeto
vai sofrer 3 possibilidades de encaminhamento. Esse afeto aqui, ele vai se desligar da ideia, né? Ele vai ou se representar, não representar, né? Ele vai ficar livre, né? No momento em que o recalcamento vai operar sobre a representação psíquica, ele vai ficar livre da representação, ele se descola da representação. Ele pode desaguar no corpo. E o que acontece quando ele deságua no corpo? Histeria, né? Então, é no corpo que vão aparecer os sintomas. Esse afeto pode se ligar a um objeto externo, gerador de angústia e de medo. Então, nós temos o quê, né? A fobia. Então, quando o afeto desligado da ideia se liga a um objeto externo, ao elevador, à aranha, ao avião, a espaços abertos, né? A fobia. E quando esse afeto se liga ao campo do pensamento, nós temos a obsessividade, a neurose obsessiva. Então aqui nós temos as 3 formas de neurose que têm relação com o encaminhamento do afeto no processo de recalcamento. Tá bom? Ficou claro para todos, né? Se esse afeto solto se liga ao corpo, histeria. Se esse afeto solto se liga a um objeto externo, fobia. E se esse afeto solto se liga a pensamentos e rituais obsessivos, neurose obsessiva. Então é ali, né? Por exemplo, na histeria de angústia, né, ou fobia, o menino, o caso clássico do Hans, né? O menino tem muito ódio do pai, mas ao mesmo tempo tem muito amor pelo pai. Portanto, tem muito medo da retaliação que o pai faria se ele soubesse dos seus desejos incestuosos. O menino vai fazer uma fobia de cavalo. Né? Então, não é o pai que é ameaçador, né? Mas o cavalo. Então, ele faz uma fobia de cavalo. No caso da histeria do corpo, né? A gente tem o caso da Ana O. A gente tem o caso da Ana O, que é a mulher, né? É a mulher que está cuidando do pai moribundo, enquanto o pai adormece com a cabeça na sua coxa. Então, o pai moribundo com a cabeça na sua coxa. A moça, nesse momento, tem uma excitação sexual com a cabeça do pai na sua coxa, mas o pai está doente. E isso é um desejo que não cabe nesse momento, não cabe nessa história. Ela recalca isso e vai fazer uma paralisia na perna. Então, o afeto se desliga do representante do desejo e faz uma paralisia na coxa, onde o pai adormecia com a cabeça, né? Ou o neurótico obsessivo, que tem um impulso hostil contra uma pessoa amada, né? Ele recalca esse representante que está nesse impulso hostil, e esse afeto se liga a rituais que ele precisa cumprir aqueles rituais, senão a sua pessoa amada vai morrer. Isso é muito comum, né? O obsessivo diz assim: eu preciso lavar as mãos toda vez que eu encosto numa coisa, porque senão alguém que eu gosto vai morrer. O obsessivo tem geralmente essa queixa, né? Se eu não lavar as mãos agora que eu encostei aqui, algo de errado vai acontecer no meu casamento, ou meu pai vai adoecer, minha mulher vai morrer, né? Porque o afeto do desejo inconsciente se liga, né, a um pensamento ou a um ritual. Certo, pessoal? Então, esse é o mecanismo básico estrutural do recalcamento. Então, vocês estão entendendo que Professor. Oi, Brenda. Só para me entender melhor, quando tu diz ali que a moça estava com a cabeça do pai na perna e ela teve um desejo sexual, é no sentido... é porque o sexual, tu disse que tem outro sentido, né? Não é o sexual de sexo, tu tinha dito numa outra aula. Sim. E nesse momento ela tem um desejo... digamos, do afeto, que seria, né, o sexual, ou do sexual de sexo?
Nesse exemplo clínico é o sexual de sexo, né? Esse aqui é de sexo. É o exemplo, é a clínica da Ana O, né? O caso clínico do Freud. Mas um desejo sexual, né, que remete à sexualidade infantil, né, que não foi devidamente recalcada, né, nesse sentido. Porque o sintoma, ele sempre vai estar ligado à nossa sexualidade conflitiva infantil. Ele não basta ser um problema atual, ele tem um encadeamento com as estruturas primeiras da nossa subjetividade. Então, quando a gente fala de forças que estão... Quando a gente fala de recalcamento, como vocês estão percebendo, que a gente está falando de forças opostas que brigam, que entram em conflito dentro do nosso aparelho psíquico. Então, o que geralmente são os conteúdos recalcados, né, Brenda? Os ímpetos de agressividade, os sentimentos de ódio, os desejos violentos, os impulsos sexuais, tudo aquilo que é mais do campo da nossa animalidade, que é aquilo que a gente censura, que é aquilo que a sociedade não admite, que é aquilo que nós mesmos não admitimos que nós sentimos, que nós queremos. Né? É isso que a gente recalca, aquilo que é feio, aquilo que é inadmissível, aquilo que causa angústia. Então, a gente recalca o quê? Né? Aquilo que o nosso eu, que o nosso ideal, que o nosso narcisismo não aceita. Tá? A instância psíquica que opera esse recalque é o superego. Então, o que é o superego? Né? A gente estudou nas outras aulas, essa instância que diz, não, isso não cabe aqui, isso não me pertence. Então, manda para o recalcamento. E aí a gente tem um exemplo aqui bem interessante para a gente entender num conteúdo político, por exemplo. Né? Tem um exemplo que eu botei para vocês. Um uruguaio deseja vir ao Brasil, para a gente ilustrar bem o recalcamento. Mas para entrar no Brasil, ele tem que chegar na fronteira do Uruguai com o Brasil. Na fronteira há um posto policial. E os guardas desse posto vão fazer o quê? Eles vão averiguar os documentos do uruguaio, ver se ele carrega mercadorias que estão dentro da lei, né? Ver se ele carrega as mercadorias de acordo com a legislação do Brasil. Se tudo está em ordem, o uruguaio pode entrar no Brasil com os seus pertences. Né? Então, esse é um modelo para a gente entender. Se esse estrangeiro chega, né, no limite entre o Uruguai e o Brasil, e for detectado que ele é um contrabandista, está contrabandeando material ali, os guardas, eles vão mandar de volta para o Uruguai. Então eles vão, digamos assim, recalcar, mandar de volta para esse lugar de origem, esse ser indesejável. Então as leis do país, as leis do Brasil, que a gente pode fazer uma analogia com o superego, né, não vão permitir isso entrar. Os guardas podem ser uma analogia com a censura e o recalcamento, né, a repressão a esses criminosos é o ato de recalcar. Né? Então é mais ou menos isso que acontece na psique da gente. Além do recalcamento primário e secundário, a gente fala do retorno do recalcado, que seria o quê? Então imaginem, esse criminoso tentou entrar no Brasil, não permitiram, o que ele vai fazer? Ele pode tentar se disfarçar de um padre, de uma mulher, ele vai encontrar, né, um recurso para voltar e tentar driblar a censura. Isso é o retorno do recalcado, isso é o sintoma. Então ele pode voltar como sintoma, ele pode voltar como sonho, através dos sonhos, ele pode voltar como lapso, como ato falho, como esquecimento, como devaneio. Ele pode voltar através dessas que a gente chama formações do inconsciente, que são os atos sintomáticos. Tá? Então, é assim que a gente pode entender o recalcado e o retorno do recalcado. Sim, Cleneci. O recalcamento pode ser em qualquer idade ou não? O recalcamento, sim, começa lá na infância e depois vai o resto da vida operando. É uma força constante, né? O recalcamento é uma força constante para manter esse equilíbrio entre o id, o ego e o superego.
Então, ele está sempre operando na gente. Às vezes, quando a gente está tomado por uma pulsão muito forte, o recalcamento se usa de forças mais prementes, mais constantes, e a gente fica muito cansado, a gente fica exausto, a gente fica exaurido, né? A gente não sabe por quê, mas é porque o nosso recalcamento está se ocupando de muita força para manter um desejo, um sentimento, um pensamento afastado da consciência. Então é um mecanismo que se dá o tempo inteiro na nossa vida psíquica. O termo original para o recalcamento é Verdrängung, em alemão, né? Verdrängung, a gente fala, mas se escreve com V, então é Verdrängung, e a sua operação se dá contra os derivados, não aos afetos, né? Aos derivados da pulsão. Então não existe recalcamento de sentimento, de afeto, não existe recalcamento de afeto, de sentimento. Bom, acho que é isso, né? Cargas afetivas, sentimentais, não são recalcadas. O que são recalcadas são os representantes, que a gente chama em psicanálise de significantes, tá? O que são recalcados? Os significantes da pulsão. São as representações psíquicas da pulsão. Bom, essa é a teoria básica do recalcamento. Ficaram dúvidas? Brenda, Vitor, Matheus, Cleneci, Fernanda. Sim, Matheus. Professor, quando tu se refere ali na questão de afetos, quer dizer que o afeto é a pulsão, no caso? O afeto é a carga, é o elemento quantitativo da pulsão. É a carga afetiva, é a carga libidinal. É aquilo que não está... aquilo que não tem representação psíquica, é apenas uma quantidade, uma força que se associa a uma representação psíquica. Uhum. Tá, Mas então, ele é ligado à pulsão, o afeto? Ele é uma parte da pulsão. Ah, tá. A pulsão tem um componente afetivo, a força da pulsão, né, a intensidade da pulsão, e o elemento representativo. Né? Para a gente entender direito, né? Vamos pegar o caso clássico do ódio, né? Então vamos dizer que eu tenho ódio da Cleneci, né? Então existe a quantidade de ódio, né? O afeto ódio, e existe a palavra Cleneci. Então a pulsão odiosa é composta da quantidade e da qualidade, certo? A quantidade de ódio, ela vai ficar solta, pode ir para o corpo, pode ir para o pensamento, pode ir para a fobia de um animal. E a palavra, a representação, o pensamento, Cleneci, vai para o recalcamento. Entendeu, Matheus? Então, no caso, quanto mais afetivo for essa representação desagradável para o indivíduo, mais fácil vai ser de o recalque não acontecer de forma... Isso, quanto mais potente for, quanto mais potente for a pulsão, mais difícil é para o recalcamento operar de forma satisfatória. Entendi. É por isso que Freud não faz uma diferença entre saúde e patologia no sentido qualitativo, né? Ele vai dizer que o que diferencia a saúde da patologia é a intensidade, né, dessas pulsões. E o quanto o aparelho psíquico consegue distribuí-la, transformá-la, né, metabolizá-la. Certo. Agora, a gente vai para um passo a mais para entender o recalque para o Lacan. O que o Lacan vai dizer a mais sobre o recalque, que está naquele livro que a Cleneci comprou. Eu acho que ela deve estar fazendo uma boa leitura lá do livro Relações de Objetos. Lá a gente vai encontrar também essa teoria, esse plus teórico que ele vai colocar sobre o recalque. Então, para o Lacan, e isso é para o Freud também, a gente vai definir que o recalcamento é um mecanismo defensivo próprio das neuroses. Tá, pessoal? Então, quando a gente fala de neurose, a gente fala de recalcamento.
Quando a gente fala de recalcamento, a gente está falando de um mecanismo psíquico próprio das neuroses. A psicose tem outra e a perversão tem outra. Tá? Então, quando a gente fala de recalcamento, retorno do recalcado, a gente está falando de paciente neurótico. Bem? Por quê? Porque no neurótico, o material que foi recalcado, ele volta no simbólico. Ele volta no campo das representações. Por isso que se trata de neurose. Porque se volta de forma alucinatória, né, ou delirante, é outra forma de falar de mecanismo que não é mais recalcamento, e sim forclusão. Depois a gente vê isso em outras aulas. Então, recalcamento é próprio da neurose. Existe o recalcamento primário, secundário, que a gente falou, mas existe o recalcamento originário. O que é o recalcamento originário? É o primeiro recalcamento que todos nós passamos para ser neuróticos. Então, nós vamos estudar o primeiro recalcamento. O recalcamento originário é o recalcamento primeiro, que vai incidir sobre o núcleo das representações elementares, intensamente investidas sobre os significantes primordiais ligados ao desejo da mãe. Tá? Então, a gente vai dizer o quê? Qual é que é o primeiro significante recalcado na nossa vida? É os significantes associados, são as representações psíquicas associados ao desejo da nossa mãe. A gente escreve isso com S1, significante primeiro. Tá? O que é o desejo da nossa mãe? É o desejo do bebê, e a gente já estudou isso, né? É o desejo do bebê em completar a mãe, em ser tudo para a mãe. É o desejo do bebê em voltar a essa relação una, perfeita, de completude com a mãe. Esse é o primeiro desejo recalcado. Então, esse significante de ser pleno e um objeto de completude da mãe vai ser recalcado e assim vai ser fundado o inconsciente. Até então não tem inconsciente. Mas, quando se recalca esse representante, né, a nossa psique se divide em inconsciente e consciente. Tá bom? Olha que interessante, né? Então é só quando a criança consegue recalcar esse desejo de ser tudo para a mãe, é que ela vai construir uma divisão subjetiva, uma Spaltung, e dividir o aparelho psíquico. Aonde aqui no inconsciente vai ficar o significante falo. Então isso aqui é o falo. Falo é o primeiro significante recalcado. Bom, no momento, né, pessoal, no momento em que a criança recalca esse primeiro significante, vai vir um outro significante no lugar desse primeiro significante, que é o S2. S2, e embaixo da barra vai continuar existindo o S1, que é o significado do significante recalcado. Ó, vai dar lugar, né, ao S2, que é o significante nome do pai, que a gente já estudou. O S2 é o nome do pai, é o significante que vem em substituição do primeiro significante recalcado, abrindo a criança para o campo da linguagem. S2, S3. Então, no momento em que esse significante for recalcado, a criança vai se abrir para o mundo da cultura, né? Ou seja, eu não posso ter isso, então eu vou ir atrás de ter outros desejos, outras coisas. Isso é o que a gente chama de função paterna.
Isso é o que a gente chama de entrada da criança no campo da lei, no campo da linguagem, portanto, no campo do desejo. É só nesse momento que a criança começa a falar, começa a se utilizar da língua. Quando a criança demora muito para falar, quer dizer que ela está com dificuldade de fazer o recalcamento do primeiro significante. Então a gente vai escrever a função paterna assim, né? Como a gente viu outro dia. O S2 sobre o S1. É a substituição do significante do desejo da mãe pelo significante nome do pai. Esse é o recalque originário e é isso que funda o sujeito do inconsciente. É isso que funda o psiquismo da gente, tá? Então, o recalque originário consiste num processo de metaforização, é uma metáfora, bem no sentido gramatical, né? É uma metáfora, que situa a substituição do significante fálico pelo nome do pai. A criança, nesse momento, passa da lógica de ser o falo para ter o falo. Então, já que ela não é mais o objeto de completude da mãe, então ela está liberada para ir em busca dos objetos substitutivos, que é, então, o campo do desejo interminável do ser humano. Então, apresenta o mundo para a criança. Apresenta a cadeia falada para a criança. Agora, dizendo de outra maneira, quando existe esse recalcamento do primeiro significante, vai se abrir no inconsciente do sujeito um vazio. Vocês lembram que a gente estudou sobre isso na aula passada? Vai se abrir um vazio. O vazio é diferente do nada. Vocês lembram que a gente estudou isso também, né? Esse vazio, né, é o que vai abrir na contagem significante a ordem dos números. 1, 2, 3, 4, 5. Que seria o quê, né? O deslizamento dos objetos. Se a gente não funda um zero, a gente não consegue começar a contagem. E para começar uma contagem, a gente precisa partir da ausência do primeiro número. Então, esse é o significante recalcado primeiro. Por isso, né, pessoal, que a gente tem que entender que a condição de falta, ela é inerente a todos os seres falantes. Nós somos o resultado da instauração de um zero, ou de uma falta. Por isso que a gente passa o resto da vida, né, com a sensação de incompletude. E isso é bom, isso é saudável. O sujeito se suportar faltante é a nossa condição de saúde. Porque é a falta desse objeto primeiro que nos permite desejar a vida, que nos permite desejar avançar, nos permite desejar amar, trabalhar. Se a gente não recalca esse zero primeiro, a gente não se abre para o mundo, né? Então, por mais que a gente tente ter coisas, a gente sempre vai ter um espacinho que a gente não consegue preencher. E quando a gente preenche esse espaço, a gente faz depressão, a gente faz angústia, a gente faz mania, a gente faz somatização, quando a gente preenche esse buraco. Então, o paciente vai buscar a nós para quê? Para que a gente permita esse buraco do recalcamento original voltar a funcionar. A gente vai tirar os cacarecos que tem aí para esse buraco voltar a operar. Por isso que ao invés, né, a Brenda falou antes da terapeuta dela, né, da experiência que ela teve com a terapeuta, experiência infeliz, né, nas primeiras sessões a gente precisa falar com os nossos pacientes, né, mas é por isso que a nossa posição é muito mais de tirar do que de botar. Porque a gente precisa esvaziar o campo do gozo, esvaziar esse zero que quando a gente bota coisas aí, a gente se angustia.
Então vocês veem a importância da função paterna, do recalcamento, da instauração do zero, de se tirar do campo de completude, né? De ser o objeto que completa o outro, para a gente poder existir de forma saudável. O que acontece, né, pessoal, quando esse recalcamento não opera muito bem? A gente entra no campo da angústia. Então, vamos lembrar da nossa aula sobre o narcisismo, né? O que a gente estudou no narcisismo? Que o narcisismo é justamente o momento em que a gente... quando a gente sai do narcisismo, é o momento em que a gente recalca essa ideia de que nós somos perfeitos. Né? O momento que a gente recalca a ideia de que nós somos perfeitos, né, a gente pode suportar a imperfeição, a gente pode suportar a mortalidade, a gente pode suportar as frustrações, porque a gente inscreveu a nossa imperfeição de forma simbólica. Quando a gente não consegue recalcar muito bem, né, esse narcisismo, essa ideia de ser pleno, e a gente sofre uma frustração, a gente sofre uma perda, a gente sofre um dano narcísico, a gente não tem simbolizado muito bem, né, essa falta, a gente enlouquece, a gente surta, a gente se deprime. Então a importância do recalcamento é fundamental para a gente poder viver de forma relativamente suportável. Então, né, quanto mais perfeito a gente tenta ser, mais a gente adoece. Quanto mais pleno a gente tenta ser, mais maníaco e paranoico a gente fica. Não sei se vocês conseguem entender o quanto isso tudo vai na contramão do que o discurso contemporâneo nos promete. Perfeição, plenitude, completude, realização, isso tudo é o que o discurso nos vende como sendo a maneira certa de viver. E por isso que as pessoas estão cada vez mais adoecidas, porque estão fazendo o quê, né? Estão problemáticas em relação ao recalcamento, a essa operação de inscrição da falta, da castração. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo bem? Joyce, Matheus? Sim. Pode falar, Matheus, sim? Essa questão que o senhor comentou da falta, no caso, ter a consciência de que nós somos faltantes é o comportamento saudável, no caso de não negar isso, que a gente nunca vai estar completo, né? De certa forma. Olha, eu diria que não se trata tanto de ter a consciência, né, Matheus? Porque isso tudo é tudo no plano inconsciente, né? Então, se a gente recalca, quer dizer, se a gente inscreve no inconsciente a marca dessa falta, a gente pode até fazer fantasias e ilusões de plenitude, né? Mas se no inconsciente está formalizado que existe a falta, estamos na neurose. Mas é claro, né, que se a gente conseguir fazer isso operar a nível consciente, e a gente saber, né, que a gente é um ser de falta, que a gente é um ser que está em constante busca por um objeto que nunca vai ser alcançado, a gente está melhor, né? A gente vive melhor. Quem que escreveu aí? Tu escreveu, Vitor? O que tu escreveu? É que hoje na terapia que eu fui, hoje eu experienciei algo parecido com o que está sendo narrado na aula. É por isso que eu tô meio quietão, assim, tudo mais. É interessante, assim, tipo, tá me lembrando, assim, do que eu experienciei hoje. E acho que é interessante o que tu diz, né, para a gente entender o porquê que muitas pessoas buscam terapias alternativas. Uhum. Né? Porque a terapia, pelo menos essa psicanalítica, ela não vai fazer a pessoa se sentir feliz,
fazer a pessoa sentir que ela é que está dando certo na vida, que ela é um ser de luz. Muito pelo contrário, ela vai fazer a pessoa se confrontar com a sua natureza castrada, né? A sua natureza de falta, a sua natureza de desejo. Então dá para entender por que tem muitas terapias alternativas e que ganham força porque estão em concordância com o discurso da cultura. E a pessoa vai fazer análise, ela vai ter que se confrontar com o outro lado, né? Ela vai ter que se confrontar com a sua realidade faltosa. Então é difícil fazer análise, né? É difícil se tratar, porque a gente não vai sair daí se sentindo pleno. Pelo contrário, a gente vai se sair daí se sentindo um ser humano, né? Ser humano que precisa aceitar e se apropriar das suas limitações. Sim, Joyce? Eu fiquei só com uma dúvida. Então, esse conteúdo que a gente recalca, né? Ele não é bom, ele não é compatível com o nosso eu. Mas em algum momento ele pode vir surgir de acordo com algum acontecimento externo que for vivenciado, ele pode surgir por meio, que nem tu comentou, fantasiado. Seria isso? Sim. Sim, existem gatilhos na nossa vida, gatilhos que vão acionar ou não o nosso material recalcado. Então, às vezes, o nosso material recalcado pode estar lá quietinho, né? Não está incomodando a gente, está lá, engavetadinho. E a gente pode viver alguma situação que toca nesse material, né, recalcado, que ativa esse material e, portanto, a gente começa a não entender mais o que está acontecendo. Começa a fazer sintoma. Mas ele não é específico com aquilo que eu recalquei, né? Ele pode vir de outras formas, Isso, né? Ele pode vir de uma forma que a gente não consiga entender a associação. Qual é a associação disso com isso? Mas, inconscientemente, existe uma cadeia associativa atrelada a esse evento que desencadeou. E é por isso, né, que quando um paciente vem para a terapia, a gente diz assim: quando que começou essa fobia? Por que a gente diz isso? Né? Porque a gente vai tentar mapear, né, como é que deu esse start para poder, retrocedendo as memórias do paciente, chegar ao conteúdo recalcado. Né? Quando é que começou? Começou num dia que o professor me disse que eu era um mau aluno. E aí eu comecei a ter muita fobia de elevador. Aparentemente não tem nada a ver. Mas, né, a gente vai escutar o início dessa formação sintomática, as associações que o paciente consegue fazer sobre isso, e a gente vai chegar ao elemento recalcado. Por exemplo, né, o professor disse que tu é um mau aluno? Disse, mas eu sei que eu sou um bom aluno. Bem, mas e o que te vem na cabeça, assim, a ideia de não ser um bom aluno, de não corresponder à expectativa, ou de ter uma figura aí repreendendo? Nada, assim, sei lá, às vezes eu lembro que minha mãe me dizia que se eu não fosse bem na escola, ela ia me mandar embora de casa. Dizia isso muito? Sim, todos os dias dizia que se eu não tirava nota boa, ia me mandar embora de casa. Eu ficava com um medo enorme de ficar sozinho, né? Um medo tipo que tu sente quando tu vai no elevador, é o mesmo medo, né? É o mesmo medo de ficar desamparado, de ficar sozinho. Então aí a gente vai encontrando o núcleo do material recalcado. Vitor, pode falar. Eu ia perguntar se não é todo material que é recalcado que é algo negativo, certo? Digo, existe algum recalcamento bom, no caso? Ele não é 100% ruim. Não, é aquilo que a gente falava antes, né? Para recalcar, tem que estar indiretamente ou diretamente associado a algum material que vai sofrer censura. Certo. Quando colocaram com a palavra censura do lado, meio que fiz uma outra ligação, mas enfim. A gente pode ter um monte de lembranças de infância que a gente não lembra, mas que a gente começa a falar e a gente lembra. Então isso está pré-consciente, não está recalcado.
porque eu posso lembrar, mas o recalcado eu só consigo ter acesso no processo de associação livre. Não é rememorando, memorizando, isso não é recalcado. Sim, Fernanda. Professor, na questão ali da fobia, se o paciente, a pessoa, enfim, não lembra, só lembra que tem essa fobia desde criança e não consegue associar o momento exato, o que aconteceu naquele momento ou desde quando? Aí, como é que... Aí demora. É que tem duas teorias sobre a fobia, né? Tem a teoria de que a fobia seria o deslocamento de uma pulsão recalcada, né? Que a gente vai localizar no mundo externo para poder controlar melhor esse desejo, né? Ou que essa fobia funciona como um anteparo, uma ortopedia da função paterna que não operou direito. Então, existem duas formas de entender a fobia. Mas não se trataria, pensando no recalcamento que a gente tá conversando agora, não se trataria do momento, né? Do momento em que ela viveu algo e recalcou, mas se trata de um complexo, de um conjunto de sentimentos, de um conjunto de pensamentos, de um conjunto de desejos, que, na medida em que o paciente consegue falar, quer dizer, ele consegue dar uma elaboração simbólica para aquilo, a fobia se esvazia. Então, o que é, né? A fobia é uma tentativa de eu controlar, de eu colocar no mundo externo e controlar coisas que estão dentro de mim e que eu não consigo nomear, porque está recalcado, né? No momento em que eu consigo nomear os meus afetos, os meus sentimentos, as minhas angústias, as minhas memórias, os meus medos, os meus traumas, né? Eu consigo nomear, eu consigo colocar em palavra, o recurso sintomático fóbico não precisa mais estar aí. Então o paciente abandona a fobia porque ele conseguiu dar um outro encaminhamento, um encaminhamento de palavra para coisas que estavam ali e que não tinham nome. Entende, Fernanda? Então, dificilmente é uma coisa ou outra, mas é um conjunto de significantes que não tem representação palavra, né? Portanto, está recalcado, está fora do campo das palavras, e que na medida em que o paciente vai falando, ele vai dando outro encaminhamento para o material que gerava a fobia. Então, basicamente, né, o tratamento é isso, né? A gente tem um núcleo recalcado, e no momento, né, a gente tem um núcleo recalcado, quer dizer o quê? Que está no campo do signo, está no campo, está empedrado, ele está coagulado num sentido. No momento em que eu começo a falar das coisas que me angustiam, a falar das minhas memórias, a falar dos meus medos, das minhas fantasias, esse núcleo duro, esse caroço, né, ele vai desmanchando, porque ele vai sendo tramitado, ele vai sendo elevado ao campo da fala. E isso vai corroendo esse caroço que formava uma fobia, formava uma neurose, né? Formava uma neurose. Então, basicamente, isso é o tratamento. Né? Tá, então, pode ser que eu estou lá fazendo a minha análise e eu não consigo falar, não consigo lembrar exatamente, nem associar quando que começou, mas durante as sessões, em algum momento eu falei, trouxe para o consciente ali, falei sobre o que falei sobre aquilo que eu não estava lembrando. Isso? Falou e não se dá conta, não sabe? se dá conta que era aquilo e quando vê, já não tenho mais a fobia, isso. Como eu posso dizer, isso fica bem claro quando a gente vê não é um caso clínico, é tipo quando a gente vê uma sessão. Eu lembro de ter visto um vídeo que ele mostrava como é que a sessão funcionava, uma sessão psicanalítica, e ela seguia essa estrutura mesmo. Digamos, quando a gente coloca, por exemplo, palavras nas coisas, que faz mais sentido, assim. Isso é muito abstrato. Eu percebo que é um pouco difícil, assim, de entender. Mas, o que eu experienciei hoje, assim, tipo, na minha terapia tá deixando tudo mais, como posso dizer, claro, assim, eu poderia dizer.
É isso aí, Vitor e Fernanda, né? O que é o inconsciente, né? É aquilo que não foi posto em palavras. É aquilo que a gente registrou, mas que a gente não nomeou. Então, o fato, né, de colocar essa massa de marcas que não tem palavra, o fato de colocar isso em palavra, isso vai esvaziando o sintoma. Então não é uma coisa ou outra. Agora eu entendi por que eu estou com sintoma. Não é isso, né? Na medida em que a gente vai falando em análise, não sei quem tem a experiência, às vezes a gente diz assim, nossa, não imaginava que eu pensava isso. Ou a gente diz assim, caramba, nunca falei disso, né? Ou, nunca pensei que eu podia sentir tal coisa, né? Então o que é isso, né? Isso é tornar consciente o inconsciente. Não é que a gente descobre, é que a gente consegue nomear. É que nessa relação dialética, onde o analista vai nos pontuando algumas coisas, a gente vai falando coisas que nunca pensou, que nunca sentiu, a gente vai falando coisas que nunca nomeou. E esse é o processo, né, de passar o que está no inconsciente para o consciente. É um processo longo, de várias sessões, não é de um dia para o outro. É um processo de gastar esse caroço que está ali nos parasitando. Mais ou menos entendeu, Fer? Sim, professor, agora eu consegui entender. Às vezes a gente sai da sessão com uma sensação de leveza, né? Tô tão feliz, né? Falei umas coisas que eu sempre falo, mas estou tão feliz. Porque a gente não entende, a gente não saca muito bem o que falou, mas o analista saca. Né? Quando a gente está falando para o analista, a gente não sabe muito bem por que ele fez tal pergunta, ou por que ele perguntou sobre tal palavra, mas o analista sabe que ali tem um ponto com o inconsciente. E ele nos fazendo falar, ele está já desenosando esse nó, que a gente nem sabe que está ali. Então não é uma coisa que a gente tem consciência que descobriu aquilo, é aquilo que a gente vai falando porque alguém está escutando os significantes recalcados da gente. Por isso que eu falava para você semana passada que não tem autoanálise, né? Então vamos dizer assim, Fernanda, né? Para tu entender. O Vitor está falando para mim no divã e de repente ele fala a palavra guerra. A palavra guerra, por exemplo. Fala a palavra guerra. Ele não sabe que essa palavra porta uma multiplicidade de significações inconscientes, mas eu sei, porque eu estou escutando os significantes do Vitor. Então ele fala essa palavra, e na minha escuta, essa palavra vem com um brilho diferente. Eu estou escutando ela há um tempo. E aí eu falo, Vitor, mas o que essa palavra guerra te traz à mente? É que eu estou em guerra com a minha namorada. Tá, eu sei, mas mais o quê? Então, nesse momento, ele vai abrir esse significante para outras coisas. Eu me lembro disso, eu penso nisso, eu penso num dia que eu fui demitido da empresa, eu penso num dia que eu entrei em guerra com as ideologias fascistas, eu penso numa guerra que eu tive de amor. Então ele vai, com a minha intervenção, abrir o significante para ali libertar ou colocar em palavras o conteúdo recalcado. Portanto, a fobia, no caso dele, vai se desmanchar. Sim, Matheus? Essa parte que, no caso de associação livre, né, tem a ver com aquele conceito de descarga que é comentado no texto. Esse tem a ver com a catarse. Por exemplo, que aquilo que nós não falamos, o corpo fala por nós, né? É como se uma carga de energia ficasse aprisionada junto com um material que não é falado, e na medida em que a gente fala, a gente faz uma descarga, né? A gente chora, a gente tem um alívio, a gente fica, ufa, falei, né? Que é o efeito catártico, que a gente pode encontrar também quando vê um filme, quando escuta uma música, quando a gente consegue dar um encaminhamento para algo que estava ali sem nome. Sim, Brenda? Por exemplo, quando eu vou fazer uma terapia, no caso, vou fazer análise, né? Que acho que quem vai no psicanalista se faz análise, eles falam. Faz análise.
faz análise. E tem algum momento que tu ganha alta, assim, que o psicanalista diz assim, tu já tá bem, ou tu já tá sabendo lidar com teus problemas, alguma coisa, tu ganha alta, assim? Tem esse momento, ou tu tem que fazer pro resto da vida, assim? A gente vai chegar no fim do semestre, porque depois eu vou passar para vocês como se dá o tratamento do começo ao fim. E tu está levantando para nós a pergunta a respeito da cura ou do fim de análise, né? Isso. Então, a cura, o fim de análise em psicanálise, ele se dá através de duas possibilidades conceituais, que é a travessia do fantasma ou a identificação ao sintoma, né? Então, chega um tempo em que o paciente faz esse atravessamento fantasmático ou a identificação ao sintoma, que a gente vai estudar no fim do semestre, e ele vai fazer, portanto, ele vai poder se desfazer dessa relação transferencial que sustentava o tratamento. Então, chega um momento em que o paciente vai conversar com o seu analista e vai dizer, olha, tenho a impressão de que alguma coisa profundamente mudou em mim, sinto que os meus conflitos se resolveram e acho que daqui para frente eu posso seguir sozinho. Mas isso, né, Brenda, parte sempre do paciente. Não é o analista que dá alta. O analista não dá alta. É o paciente que vai, em determinado momento, sentir que aquilo que ele buscou aí, ele conseguiu encontrar. E aí ele vai dizer, bom, vamos dar um tempo, né? Se alguma coisa ruim acontecer, eu volto a te procurar. Tá? Essa é a análise do paciente. O psicanalista, no caso, eu faço análise a vida toda, né? Eu estou há 15 anos em análise, desde que comecei a trabalhar, e vou continuar, porque a minha escuta é a minha ferramenta de trabalho, né? Então, eu manter a minha escuta ativa, eu manter a minha escuta afinada, é o que permite que os meus pacientes possam se beneficiar e fazer a análise deles. Então, a análise do analista não tem fim. E tem fim a análise dos analisandos, dos pacientes. Aí cada um leva o seu tempo, né? Entendeu, Brenda? Sim, compreendi, sim. Tá, então, se tu está fazendo análise e o teu terapeuta disser que tu está de alta, então é um cara que se equivocou. É a gente que se dá alta. Como é que se forma um psicanalista, né, pessoal? Já que a Brenda tocou no assunto, a gente tem Bom, deixamos isso para outra aula. Pelo que eu vi aqui, vocês ficaram de assistir o filme Freud Além da Alma, né? Conseguiram assistir? Alguém conseguiu ver? No YouTube? Vitor, tu assistiu? Eu estava mais revisando umas coisas de psicanálise, porque eu percebo que eu sou muito junguiano e não tá... E eu tenho que, como é que eu posso dizer, traduzir algumas coisas para minha língua. Não deu para assistir Mas o filme? Mas eu vou assistir. Eu só estava vendo isso em específico. E também que... então é coisas da minha terapia, assim, tava passando por uma coisa bem específica. Mas agora eu tô um pouco melhor. Alguém digamos... Não? Então, se tiverem um tempo, vocês assistam o filme Freud Além da Alma, que vai mostrar como iniciou a psicanálise, né, a história lá do Breuer, e como esse conceito do recalcamento, como é que ele vai aparecendo nas primeiras experiências clínicas, né? Porque o Freud vai vendo que os pacientes recusam, resistem, tem dificuldade em falar, em abrir determinados assuntos, que ele vai entender, né, que então
no núcleo dos sintomas existem desejos recalcados e que encontram caminhos alternativos para chegar até a consciência, e assim são a compreensão dos sintomas. Então a gente vai ver isso no filme, podem assistir o filme, que é bem, bem bacana, assim, é bem lúdico, é bem pedagógico. Mas, né, acho que depois dessa aula, quando vocês pegarem algum texto, virem algum assunto, vocês vão conseguir ter uma familiaridade maior com esse mecanismo. Eu estava falando para vocês da formação do psicanalista, né? A gente tem uns 15 minutos para tocar nesse assunto, porque a pergunta da Brenda, ela abre uma questão importante de por que a gente faz análise o tempo inteiro, né? O analista, né? É porque a formação do psicanalista não é uma formação intelectual, não é uma formação unicamente teórica, né? Mas ela é uma formação subjetiva, ela é uma formação interna, né? Não é uma formação acadêmica, ou a gente faz uma faculdade, numa pós-graduação. Ela é um processo de formação de um desejo, de formação de um instrumento psíquico, né, que nos permite acolher o desejo e a realidade do outro sem misturar com a nossa. Então, como é que se forma um psicanalista, né, pessoal? Um psicanalista, ele se forma a partir... agora a Brenda voltou, né? Para a gente entender a importância da análise, né? Um psicanalista, ele se forma a partir da sustentação de um tripé. Vocês já ouviram falar disso, né? Para a gente ser psicanalista, a gente tem que se colocar em análise, a gente chama de análise didática, né? Mas é análise, fazer análise, muitos anos, né? Para se conhecer os seus mecanismos. A gente precisa fazer supervisão constante dos nossos pacientes. Então, a gente chama de análise de controle. Ao mesmo tempo em que a gente é paciente, a gente atende nossos pacientes e supervisiona nossos casos com um analista mais experiente, né? Então, análise pessoal, supervisão ou análise de controle e os estudos teórico-clínicos, epistemológicos e a filiação numa instituição. Na verdade, são 4 pontos que garantem a formação de um psicanalista, né? A análise pessoal, a prática supervisionada, o estudo teórico e o pertencimento a uma instituição que vai te dizer, né, que vai te reconhecer como tal. Isso não tem uma duração padrão, não tem uma duração específica, padrão, paradigmática. Isso é singular, cada um leva o seu tempo, cada um faz o seu percurso, né? Por isso que não existe curso de psicanálise, pós-graduação de psicanálise, não existe, né? Se vocês veem isso, é falcatrua. Existe formação psicanalítica sem tempo pré-determinado e sem currículo pré-estabelecido, né? Então, se vocês encontram essas coisas na internet ou por aí, é charlatanice, né? O psicanalista não tem carteirinha, não tem diploma, ele tem uma formação em paralelo com a formação acadêmica. Em paralelo, não é a mesma coisa. Sim, Brenda? Eu acho que uma vez tu comentou que para ser psicanalista não precisa necessariamente fazer psicologia, tem que ter alguma graduação e depois uma formação, né? Ou eu tô errada? Olha, eu vou quebrar um pouco mais a tua ilusão, né? Para ser qualquer coisa não precisa psicologia. Eu posso me intitular psicoterapeuta cognitivo-comportamental sem ter psicologia. Ah, sim, isso daí eu sei que... Eu posso fazer um curso de psicoterapia junguiana e ser psicoterapeuta junguiano, sem ter psicologia. Eu posso fazer uma especialização, um curso em psicologia humanista existencial, ser um psicoterapeuta sem ter psicologia. A psicanálise é a mesma coisa, né? Uma pessoa Mas para tu ter o CRP, no caso, para tu possuir um registro, aquele do CRP, tem que ter... Psicologia. E daí o psicanalista não necessariamente ele vai ter o registro, né? Não como qualquer outro psicoterapeuta. Tá. Entende? Entendi. Entendi. Era essa a minha dúvida. Agora, é claro, né? O que a gente precisa
ter em mente para nós e para os nossos pacientes e para os nossos amigos e para a nossa comunidade é dizer que se tu busca um profissional, um terapeuta, aonde tu possa ter garantias que aquela pessoa, né, estudou e está habilitada para aquilo, que busque alguém que tenha uma formação em psicologia. É o que a gente pode fazer para se defender dos charlatãos, né? Sim, porque hoje tem a terapia alternativa de qualquer coisa que tu faz no fim de semana e tu pode ser Sim. terapeuta, né? Isso Sim, daí é sim. um absurdo, eu acho. Tem cursinho de meses, né, que a pessoa sai de lá com a carteirinha de psicanalista, com a carteirinha de psicoterapeuta, né? Isso é extremamente problemático, isso não tem órgão regulador. Então, nós, enquanto psicólogos, temos que, pelo menos, dizer, procure alguém que tenha um CRP. Não interessa de que área, porque pelo menos a pessoa passou por uma faculdade, né? Agora, é claro, as instituições sérias de psicanálise não vão aceitar na sua formação pessoas que não estejam em capacidade, né, acadêmica, intelectual, de fazer uma formação. Mas o que a gente pode fazer para se defender é isso, né, Brenda? Eu coloquei outro dia no meu Facebook, porque eu fiquei indignado com algumas coisas que eu vi na rede social, dizendo para as pessoas, né, se tu vai buscar uma terapia, independente de qual for, veja se o profissional tem o cadastro na psicologia, né? É uma maneira de se garantir. Não é que garanta grandes coisas, né? Porque tem gente que tem CRP e que é um bosta, né? Que trabalha de forma pior que terapeuta holístico, né? Isso não garante muita coisa, mas é uma maneira da gente garantir um pouco. Sim, Matheus? É verdade. Eu ia comentar sobre a questão das escolas de psicanálise, mas tu comentou ali por último, né, que há de fato uma filtragem ali e tal, uma seleção, né, Sim, para a gente entrar numa escola, a gente tem que passar por uma entrevista com o diretor da escola, a gente tem que dizer com quem que a gente está fazendo análise, aí a escola vai ver se aquele analista realmente é parte da escola ou da instituição, se ele é reconhecido na comunidade, né? Tu vai ter que provar, né, que tu está engajado com profissionais e com uma teoria que está de acordo com a competência, né, e com a escola teórica que tal instituição está se propondo a oferecer. E tem que ter grau superior, tem que ter uma faculdade, né? Tem que fazer supervisão com os profissionais da escola. Sim. E a gente também tem que ir atrás para ver se aquela escola é reconhecida no meio. Aqui em Caxias nós temos 3 centros de formação, né, que é a Escola de Estudos Psicanalíticos, a Topos, a antiga CAPES e o CEP, aqui em Caxias, né? O que tiver além disso é grupo de estudo, é um trabalho mais paralelo, assim. Então a gente vai se reconhecendo na comunidade científica, né, para conseguir se inscrever num ou no outro campo e a partir daí sustentar a nossa prática. Tinha visto, certo, turminha? Professor, só mais um parênteses. Sim? Sobre aquela... Ultimamente está bastante na moda essa questão de coaching e tal, né? O senhor deve ter visto bastante coisa a respeito também. Eu achei bem pesado, assim, os casos onde, por exemplo, a pessoa queria emagrecer e era feito ali sei lá, uns ritual meio estranho, assim, para a pessoa meio que tipo, emagrecer com o poder da mente, assim, vamos supor assim, né? Um negócio bem meio estúpido, assim. E isso deixava sequelas bem severas, assim, para a pessoa que passava por esse tipo de processo, né? Tanto que, tipo, a pessoa passava por um processo assim que só, no caso, ferrava mais, né, com o psicológico dela, e daí que ela ia encontrar realmente um psicólogo ali certinho e tal, para ir se tratar, sabe? Então, tipo, bem pesado. Isso é muito danoso, porque quem trabalha com clínica séria sabe o quanto a vida dos nossos pacientes está na nossa mão, o quanto uma intervenção, uma pontuação vai determinar o destino do paciente, se ele vai casar ou não, se ele vai se matar ou não, se ele vai desenvolver uma doença ou não, se ele vai conseguir trabalho ou não.
isso tudo vai acontecendo conforme a nossa escuta e a nossa intervenção. É muito sério. E uma pessoa que se coloca para ajudar alguém sem uma formação de qualidade, ela vai foder com a vida dessa pessoa. Agora, o triste, né, é que tem psicólogo que faz isso. Né? Bastante psicólogo que mistura todo esse tipo de técnica, porque não sabe o que está fazendo. Né? Então, tem psicólogo que trabalha com homeopáticos, com cores, tem psicólogo que trabalha com religião, que mistura espiritismo, tem psicólogo que trabalha com outros tipos de metafísica, né? Com os seus próprios ideais, e ferra com a vida dos pacientes. E o pior é que os pacientes não sabem que foi o psicólogo, né? Acham que é eles que estão mal. Né? Então é uma coisa muito séria, e é mais séria ainda quando é o profissional que tem um CRP que faz essas cagadas. Então, assim, né, já que o assunto é interessante, né, vamos conhecer bem o que a gente está fazendo para poder apontar, né, os maus profissionais e a gente não se tornar um deles também. Era o que eu ia dizer, professor, que tudo que tu estava dizendo ali que tem para tu ser psicanalista e tudo, é para, no caso, tu exercer a profissão com responsabilidade, né? Porque eu também acho isso, os pacientes, eles se matam, né? E acho que a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade na hora de exercer a profissão, né? Se matam, se separam quando não é para se separar, largam o emprego quando não é para largar, né? Entram em depressão por uma intervenção mal feita. Só que o paciente, coitadinho, ele não sabe que aquilo tem relação com o trabalho mal feito do profissional. Ele não sabe porque ele está num processo transferencial e ele coloca tudo nas mãos desse profissional na esperança de que a vida vai melhorar. Né? E esse profissional, com as suas idealizações, porque acha que a mulher, por exemplo, tem que ser livre, ou outra que acha que a mulher tem que se submeter ao homem, ou outro que acha que tem que ter autonomia e não precisa mais daquele emprego, e vão fazendo toda essa confusão na vida das pessoas, e as pessoas não têm condição de existir enquanto sujeito ali nessa experiência. Então, quando eu vejo, por exemplo, psicólogo no Facebook, né, fazendo propaganda de pró alguma coisa, né? Fazendo propaganda de que trabalha, se você está num relacionamento abusivo, me procure. Isso é um absurdo. Isso é totalmente absurdo. Né? Porque isso já está mostrando que tu tem uma inclinação e que tu vai levar o paciente para aquela inclinação. Isso é um absurdo. Né? Ou se você tem vontade de se matar, ligue para mim que eu vou te ajudar. Isso é absurdo. Porque já está dizendo que eu estou querendo que aquela pessoa não se mate. E isso aí é terapia selvagem, né? Isso é um desserviço. Então, se vocês querem ter um exemplo do que não fazer, peguem o Facebook dos psicólogos, né, e olhem. Mas olhem com um olhar crítico. Vocês vão ver o quanto está carregado de ideologia, de preconceito, de imaginário, e vocês vão ver que aquelas pessoas não estão respeitando a ética dos pacientes. Elas estão trabalhando para o mercado e elas estão querendo vender produto em cima do discurso da cultura. Então, eu sabe o que eu faço? Eu faço coleção de postagens de Facebook, coleção de postagens para mostrar para os meus alunos, né, o que não fazer. Sim, Fernanda. Professor, agora eu lembrei de uma psicóloga que eu fui uma vez, eu fui um tempo, que em determinado momento, assim, da sessão de terapia, eu estava colocando uma situação ruim para mim, enfim, e ela me lança uma pergunta que eu acho que não cabia para ninguém, eu acho que não tem nada a ver com a psicologia, com o que ela precisava fazer no momento. Ela perguntou se eu acreditava em Deus. Aí eu fiquei assim, eu paralisei tudo, eu fugi totalmente do que eu estava falando, assim, e fiquei pensando, tá, mas que tem a ver isso, né? O que tem a ver eu acreditar em Deus ou não?
Aí depois eu fiquei sabendo que ela ia para uma igreja lá, era umas igrejas, umas coisas assim. Só que eu acho que eu fiquei bem. É uma pergunta Foi uma pertinente. coisa que paralisou totalmente o meu raciocínio, assim, o que eu estava colocando no momento, e eu fiquei pensando, mas o que tem a ver eu acreditar em Deus ou não com o que eu estou passando agora, com o que está acontecendo? É uma pergunta pertinente que a gente faz para o paciente se esse elemento faz parte das questões do catálogo, do vocabulário do paciente, né? Não, mas em momento. Não, aí tá, não Isso fazia não tem nada. nada a Em ver. momento nenhum eu envolvi Deus naquele assunto, eu queria saber do meu problema. Né? Eu tava ali. Se eu quisesse. Eu acho que se eu quisesse recorrer a Deus, eu ia estar numa igreja, não num consultório, né? Para ela vir com o papo de Deus ali. Então, ali era o imaginário do terapeuta, né? Colocando em cima de ti as suas fabulações, ou os seus recursos próprios, assim, de enfrentar a angústia, né? Sim, e daí eu sei que também uma coisa que depois que ela fez essa pergunta, daí eu fiquei sabendo que ela até comentou algumas coisas assim que ela dessa igreja que ela ia e tal. Aí eu já não me sentia mais à vontade de fazer terapia com ela, porque determinados assuntos eu ficava pensando, tá, mas essa pessoa tão de Deus aí vai ficar falando, vai pensar o quê, né? É por isso que a gente tem que cuidar com as redes sociais, né? Porque se a gente apresenta nas redes sociais as nossas ideologias, as nossas preferências, os pacientes não vão conseguir falar deles, né? Se eles veem que aquilo vai chocar com o nosso pensamento, né? Então, por exemplo, né? Profissionais que isso está muito comum, né? Que ficam fazendo atos ou postagens de esquerda contra o Bolsonaro, por exemplo, né? Como é que o paciente que é de direita, que gosta do Bolsonaro, como é que ele vai te procurar? Como é que ele vai fazer análise contigo? Não vai. Ele vai procurar alguém que é neutro, né? Ou que pelo menos cuida para não colocar essas coisas na rede social. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque as nossas questões particulares não podem entrar na relação transferencial. Não podem, né? Senão o paciente não consegue falar. Como tu mesma disse, né? Se tu sente que para aquela analista, para aquele terapeuta, falar da questão de Deus é difícil, porque aquele paciente está meio aferrado na sua crença, tu vai bloquear e não vai nem saber por que tu não consegue falar determinada coisa. Eu acho que o cuidado que tem que ter é o mesmo cuidado que os professores têm que ter com a vida pessoal, né? Porque, e até com questões da vida pessoal mesmo, se eu sou uma psicóloga que vou lá e coloco da minha família perfeita, como eu amo meus filhos, como eu amo ser mãe, que na verdade às vezes nem é tanto assim, eu amo ser mãe, como é que uma paciente minha, por exemplo, vai chegar lá falando que ela fez um aborto e que ela precisa esperar aquilo lá? Não vai falar, né? Como é que ela vai falar que tem ódio do filho e que quer que o filho morra, né? Não vai falar. Sim, Brenda. Professor, eu estava pensando, logo que eu comecei a estudar psicologia mesmo, tu tem que criar um raciocínio de tu separar. Porque, por exemplo, eu sou espírita e eu estudei durante 2 anos no centro espírita, né? Só que tu tem que separar, tu não pode, na hora, acabar juntando as coisas. Tu pode ter a tua fé, mas a psicologia é outra coisa, principalmente na hora de a gente tratar as pessoas, né? Tu tem que separar muito bem. Isso. Por isso que a gente tem que se tratar. Porque quando a gente está na poltrona, né? As nossas questões subjetivas, as nossas fantasias, nossos sintomas, nossas crenças, isso tudo não tem lugar ali, né? A gente está ali enquanto função, não enquanto pessoa. E se a gente está ali enquanto pessoa, é bem o que a Fernanda dizia, né? E tu, por exemplo, tu tem a tua fé, né? Se tu está ali enquanto pessoa, com a tua fé, e um paciente começa a falar coisas horríveis da tua fé, sem saber, né? Mas vai falar, tu não vai conseguir escutar o paciente, tu vai começar a ficar surda, né? Tu vai começar a ficar resistente, vai mudar de assunto, ou vai querer catequizar o paciente. Então, tu tem toda a razão, Brenda. A gente tem que conseguir construir uma escuta que tem um lugar, né? Em psicanálise a gente chama desejo do psicanalista, depois eu falo isso para vocês em outra aula, mas a gente tem que construir uma escuta instrumental. Tem que entender que aquilo ali é o teu trabalho, né? No caso, não pode misturar as coisas. Eu acho bem.
assim, importante, ainda mais dependendo a religião, assim. Porque, por exemplo, o espiritismo, ele ensina que se tu tá ouvindo vozes, tu pode ter alguma mediunidade aflorada, né? Daí, como é que eu não vou dizer pro meu paciente assim, vai lá no centro espírita? Não, tu tem que direcionar com aquilo que é a psicologia, no caso que tu Não, estudou, que é a ciência, né? Tu deixa a fé para tua vida, é isso então, aí. né? Isso, parabéns, é isso aí. A gente não mistura, né, as nossas preferências, as nossas religiões, a nossa cultura, a gente não mistura com o discurso do paciente. Porque senão a gente não escuta o paciente, a gente coloca ele numa posição de objeto. E esse é o grande drama, né, do trabalho mal feito, né? A gente achar que a gente tem o bom caminho e a boa palavra para dar para o nosso paciente, como se a gente fosse melhor que ele ou mais sabido que ele. A gente é um bosta igual, a gente é um lixo igual. Desculpa a palavra pesada, né? Mas é que a gente tem que saber que a gente não é melhor que o nosso paciente, ou a gente tem um saber maior que o paciente, que a gente vai dar conselhos, ou que a gente vai dar receitas. A gente não tem isso, né? A gente vai ajudar o paciente a descobrir isso dentro dele e a se apropriar do próprio saber, do saber inconsciente dele. Matheus. Acho que tá meio em cima do horário, professor, mas Não estou te escutando, Matheus. acho que desligou aqui sem querer. A gente tinha comentado com a Prof. Marina algumas aulas atrás sobre a origem, assim, do exercício da profissão, né, com ela e tal. E, enfim, acho que é da curiosidade de todos aqui também, saber um pouco do seu início, né? Só que agora tá meio em cima do horário, né, professor? Se quiser deixar para outra hora, é tranquilo também. Tá. Da minha profissão, tu diz? Da tua prática, assim, como que foi, assim, porque, né, tem toda essa questão, assim, de, por exemplo, de separar as coisas que eu acredito que, assim, no início seja um pouco mais difícil, assim, porque tem mais aquela inexperiência, assim, né, com a questão do exercício, né, na clínica. Tá, então quando a gente chegar nas aulas referente à formação do psicanalista e a travessia do fantasma e a cura e a supervisão, quando eu for trabalhar um pouco mais isso, aí a gente trabalha também essa parte do caminho particular do psicanalista em si, né, que sempre é uma trajetória única, né? Sim. A gente entra um pouco mais nisso. Mas eu posso dizer assim, né? Eu comecei, quando eu comecei a fazer estágio clínico na UX, né? Comecei a fazer estágio clínico lá, e aí eu senti necessidade de fazer terapia, até então não tinha feito. Aí eu fiz um ano de psicoterapia humanista existencial, enquanto fazia o estágio em clínica. Depois eu comecei a gostar mais de psicanálise, e aí eu mudei para psicanálise, me formei e comecei a minha formação na Topos, que era CAPES uma vez. Fiz uma formação lá de 6 anos, enquanto fazia análise e recebia pacientes no consultório. Logo que me formei, abri o consultório, nunca trabalhei em outra coisa, né? Então eu me formei, abri o consultório e comecei a minha formação. Depois de uns 6 anos, eu comecei a fazer a minha formação na Escola de Estudos Psicanalíticos junto com a TOPS, então eu comecei a participar de 2 instituições. Fiz uma pós-graduação em Psicologia Clínica na UX, de origem, de linha psicanalítica, né? A psicanálise do sujeito contemporâneo. Paralelo a isso, fui colaborador do CRP aqui em Caxias por uns 4 anos, trabalhando com o assunto da psicoterapia, que era um assunto polêmico na época e ainda é, então eu fui colaborador do CRP também nesse tempo. Depois saí da Topos, fiquei só na Escola de Estudos Psicanalíticos e comecei o mestrado em filosofia, onde eu estudei a estrutura da felicidade a partir da obra de Sêneca com Lacan.
Depois acabei o mestrado em filosofia, continuei na escola de estudos psicanalíticos, que eu estou até hoje, então a gente sempre fica associado a uma escola e atendendo meus pacientes, sempre fazendo supervisão quando necessário. É esse o meu trajeto. Então são 14 anos de profissão, 15 anos e pouco de análise, supervisão e estudos. Bem interessante, né? Bastante coisa, né, professor? É bastante coisa. Mas bem massa. Mas é por aí. Tá? Eu espero que seja o caminho de vocês também, né? Porque no momento em que a gente começa a lidar com o ser humano, a gente não consegue parar de estudar, porque parece que nunca basta. Parece que sempre tem alguma coisa a mais que a gente tem que entender. E vai ser assim até o fim. Tá, pessoal? Até quinta, então. Certo, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.